Bom, vamos lá, galera. Vamos fazer mais uma aula de sessão ordinária que a gente viu no gráfico como que ela funciona, como que funcionam as votações. Vamos dar uma olhada no regimento, como que está isso disposto, para a gente ter uma noção do que está falando no regimento, porque é a letra fria do regimento que vai cair para vocês. Então, naquele esquema, eu trouxe o regimento esquematizado, maceteado, compilado com as principais colocações, coisa que a gente já viu no gráfico que a gente fez na aula passada. Vamos falar sobre as sessões ordinárias. Então, olha só, duração de 4 horas, artigo 140. Uma coisa aqui interessante, ó, terças e quintas-feiras, com início às 15 horas. Eu tinha comentado com vocês que era terças-feiras. Eu marquei, olha só, terça e quinta-feira, 2 por semana. Desde que presentes para abertura 1/3 dos membros da Câmara. Então, 1/3 para abrir a sessão lá do expediente. As sessões ordinárias são compostas das seguintes partes, que a gente falou lá: expediente, ordem do dia, explicação pessoal. Agora, aqui é interessante porque, olha só, tem alguns itens que eu não falei quando falamos sobre o gráfico, quando falamos sobre a disposição da sessão, que vamos estar falando agora. Não se realizarão sessões ordinárias nos dias de feriados, ponto facultativo. Então, a princípio, feriado, ponto facultativo, não tem sessão. Mesmo não havendo sessão por falta de quórum, e a gente falou na aula passada que quando não tem quórum, a sessão ela não é aberta, a sessão ela não funciona. Mas mesmo assim, os papéis do expediente serão despachados. O que quer dizer isso? As indicações vão ser encaminhadas, a leitura vai ser considerada feita, a correspondência vai ser considerada recebida. A requerimento da maioria absoluta dos vereadores, fundado em motivo justo, o presidente deixará de organizar a ordem do dia de determinada sessão ordinária. Então, se a maioria dos vereadores fizerem um requerimento dizendo que naquele dia não é para ter sessão por algum motivo, o presidente não vai fazer a ordem do dia. A primeira parte que a gente viu no gráfico, expediente. Então, vamos ver como que funciona o expediente. Vou esconder aqui para ficar melhor para vocês. O expediente destina-se à votação da ata, a leitura das matérias recebidas, a apresentação das proposições e uso da palavra, aquelas fases que a gente viu. Importante, expediente terá duração máxima e improrrogável de 1 hora e 30 minutos. Então acontece o seguinte: a sessão, o expediente deu 1 hora e 30 minutos, ele encerra. Tanto que se o vereador estiver no meio da fala, ao invés de ter os 5 minutos, ele pode ter 3, pode ter 2, o que for. A sessão realmente se encerra com 1 hora de ocorrência ao expediente, né? O expediente se encerra. Instalada a sessão inaugural do expediente, o presidente determinará ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Então, o que a gente falou, a leitura da ata, leitura das comunicações que foram enviadas à mesa e das proposições entradas. O artigo 147 eu estou pulando, porque essa leitura do expediente, esses dados que são lidos no expediente, eles têm uma ordem. Deem uma verificada lá, eu acho difícil eles pedirem isso para vocês, mas está lá no 147. Essa parte aqui, talvez eu acho que a banca pode pedir, então vamos dar uma olhada. O presidente destinará o tempo restante da hora do expediente para o uso da tribuna, obedecida a seguinte preferência. Então, olha só, depois das leituras, vai ser feito a discussão dos requerimentos, apresentados na sessão anterior, discussão e votação de requerimentos e discussão e votação de moções. Depois disso, se sobrar tempo, será feito uso da palavra com o discurso dos vereadores mediante inscrição em livro apresentado por proposituras de sua autoria. Então, só se sobrar o tempo, vem para o uso da palavra. Isso é interessante. A inscrição dos oradores do expediente serão feitas em livro especial sob a fiscalização do primeiro secretário. Isso aqui é uma coisa que eles podem pedir para vocês, qual dos secretários que faz a anotação do livro para oradores do expediente. Então, é o primeiro secretário. O vereador, inscrito para falar, não se achar presente na hora acordada a palavra, perderá a vez e só será novamente inscrito em primeiro lugar. O prazo do orador usado na tribuna será de 5 minutos e improrrogáveis. Olha que interessante. Esses prazos, volto a falar para vocês, quando tem prazo, quando tem data, quando tem número, é uma coisa que a banca pode falar, porque ela pode perguntar se está certo ou errado, que o prazo para o orador usar a tribuna será de 10 minutos no expediente. Não é, são 5 minutos improrrogáveis. Isso é coisa interessante, por isso que a gente traz aqui para vocês. Ainda no expediente. Fim de expediente, decorrido o intervalo de 15 minutos, o presidente determinará ao primeiro secretário a efetivação da chamada regimental para que possa iniciar a ordem do dia. Por que nova chamada? Porque na ordem do dia, ao invés do quórum de instalação de 1/3 de 7 vereadores, a ordem do dia ela só se inicia com maioria absoluta, ela só se inicia com 11 vereadores. Requerimento verbal, aprovado pelo plenário, poderá passar a ordem do dia imediatamente, ou seja, os 15 minutos, eles podem ser desconsiderados se for aprovado pelo plenário.
Aí vem aquela questão que a gente sempre comenta, os requerimentos eles servem para as mais diferentes coisas, é uma proposição que serve as mais diferentes coisas. Aqui a gente está vendo um exemplo no regimento de um requerimento verbal que serve a cancelar o intervalo regimental de 15 minutos entre o expediente e a ordem do dia. A gente está aqui, ó, trouxe para vocês o brilhante quadro mental que a gente fez aí na aula passada. Deem uma olhada que a gente está falando o que? Aqui do expediente, duração de 1 hora, 1/3 dos presentes, leitura, matérias, requerimentos, discussão e votação de requerimentos, discussão e votação das matérias, uso da palavra, intervalo de 15 minutos, passamos para a ordem do dia. Por isso que esse gráfico é bom, por isso que eu recomendo que vocês sempre façam um mapa mental para facilitar o que vocês vão precisar saber, o que é interessante que vocês saibam. Então, façam esse mapa também, lembrando que aqui, ó, sessão ordinária, na verdade são terças e quintas, não só as terças. Vamos voltar para o regimento, vamos voltar com as disposições. Então, entramos na ordem do dia, principal parte da sessão ordinária, ela serve para votação e serve para discussão das matérias, né? Então, concluído o expediente, que é a primeira parte, passar-se-á a ordem do dia, que terá duração de 1 hora e 45 minutos. De novo, galera, tem número, tem horário, tem prazo. É bom vocês guardarem, é imperioso que vocês guardem esses dados, porque é uma coisa que a banca pode pedir. A critério do presidente, entre expediente e ordem do dia, os trabalhos poderão ser suspensos por 15 minutos no máximo, um intervalo regimental. Ordem do dia, a fase da sessão onde serão discutidas e deliberadas as matérias previamente organizadas em pauta. Então, o que acontece? Antes de cada sessão, as matérias que vão ser votadas, que vão ser discutidas, que vão ser deliberadas, elas são apresentadas para os vereadores através de uma pauta do que será discutido na sessão. A ordem do dia somente poderá iniciada com a presença da maioria absoluta dos vereadores. De novo, quórum de instalação. Se não houver 11 vereadores presentes, a sessão não se instala. E aí por isso que tem aquela chamada de presença que a gente viu anterior. Como guardar isso? Expediente é menos importante que a ordem do dia, o quórum de instalação é menor. Não tem sequer votação no expediente. Não tem votação no expediente que exige maioria absoluta. Então, no expediente e na explicação pessoal, o quórum de instalação vai ser de 1/3. Aqui, ordem do dia, mais importante, guardem, presença de maioria absoluta. Pode cair na prova. Não maioria absoluta, mas quantos vereadores? São 11 vereadores. Não havendo número legal, a sessão será encerrada nos termos do 134, que eu falei para vocês. Se qualquer momento o quórum necessário para qualquer das fases da sessão ele cair, ou seja, se o quórum não tiver o número necessário de vereadores, a sessão é encerrada, acaba a sessão. E aí eu maceteei o regimento aqui, trouxe o 134 para vocês de como a sessão se encerra antes da hora. Tá, a sessão se encerra por falta de quórum, é o que a gente acabou de ver, em caráter excepcional, por motivo de luto nacional, falecimento de autoridade, alta personalidade, calamidade pública, qualquer fase dos trabalhos, é requerimento do vereador mediante deliberação do plenário. Então, quem delibera nessas ocorrências se a sessão se encerra? Plenário. Tumulto grave encerra a sessão e esgotada a matéria a ser apreciada. Não tem mais o que votar, a sessão é encerrada também. Prorrogação das sessões. É uma coisa que a gente não viu, mas olha só, a sessão cuja abertura exige a prévia constatação de quórum, a requerimento de qualquer vereador mediante deliberação do plenário, não poderão ser prorrogados por tempo determinado, poderão ser prorrogados por tempo determinado, não inferior a 1 hora, nem superior a 4 horas. É o que eu falei para vocês, a sessão, terminado o prazo, a sessão acaba. Terminados 4 horas de sessão ordinária, a sessão acaba, acontece o que acontecer. Mas essa sessão, por deliberação do plenário, ela pode ser ampliada em mais 1 hora ou até mais 4 horas. Dentro dos limites de tempo estabelecidos no presente artigo, será admitido o fracionamento de horas da prorrogação, somente de 30 em 30 minutos. Não preciso nem mais falar que é para vocês guardarem esses horários, né? Falou em horário, falou em minuto, falou duração de uso de palavra, duração da sessão, tem que guardar. Então ela pode ser prorrogada por 1 hora até 4 horas, de 30 em 30 minutos. Então ela pode ser prorrogada por 1 hora e meia, 2, não inferior a 1, então ela não pode ser prorrogada por meia hora, não pode ser superior a 4, não pode ser prorrogada por 4 horas e meia. Prorrogação de sessão total. Os requerimentos de prorrogação serão verbais, não admitem discussão, encaminhamento de votação ou declaração de voto. O presidente, ao receber o requerimento, dará conhecimento ao plenário e colocará em votação. Então, o plenário que vai deliberar. O orador, interrompido por força disposto no artigo anterior, mesmo que ausente da sessão, não perderá a vez de falar. Então, se
é o tipo de coisa que interrompe a fala do vereador, ele terá a fala garantida na próxima, na continuidade, na prorrogação. A ordem do dia. A ordem do dia é deliberação e votação principalmente. Isso aí tem uma sequência. Eu acho de muito bom tom, muito interessante vocês decorem essa sequência, porque ele pode ser pedido exatamente essa ordem, ou o que vem antes e o que vem depois. Então, vamos lá. Vetos são projetos que foram votados pelo Executivo, julgamento de contas, projetos do Executivo em regimes de urgência, parecer de redação final, reabertura de discussão, segunda discussão, então isso aqui é interessante. Lembra que os projetos de lei, a princípio, tem duas discussões. Vota-se primeiro os que estão em segunda discussão, depois em primeira discussão. As votações únicas de projeto, pareceres e recurso. Dentro de cada fase da discussão será obedecida na elaboração da pauta a seguinte ordem distributiva. Também é interessante que seja guardado. E veja, são os mais importantes, emenda à lei orgânica, para os menos importantes, passando por lei, resolução e decreto legislativo. Não digo importante, digo com matérias talvez não tão urgentes, né? Não tem, acho que, um grau de importância, mas são matérias mais urgentes e mais relevantes, talvez, para a cidade. De todo jeito, a ordem do dia estabelecida no artigo anterior só poderá ser interrompida ou alterada, ou seja, a ordem do dia corre aquela pauta estabelecida. Aqui eu fiz algumas anotações, tem alguns parágrafos que eu estou pulando, considero desinteressante, mas de todo jeito, é interessante que vocês leiam, um exemplo de que é interessante que vocês leiam o regimento inteiro. Ordem do dia, interrompimento da ordem do dia, quando que para aquela sessão, a fase da sessão da ordem do dia. Comunicação de liderança de vereador, posse de vereador suplente, inclusão de projeto na pauta e regime de urgência, inversão de pauta, retirada de proposição da pauta. Só isso que faz a ordem, a sessão ser interrompida. Tem mais um item aqui, inclusão de proposição em condições regimentais. Interessante que vocês coloquem. Esgotada a ordem do dia, se nenhum vereador solicitar a palavra para explicação pessoal, ao fim do tempo destinado à sessão, o presidente dará por encerrados os trabalhos. É o seguinte, a explicação pessoal, que é a próxima fase que a gente viu, ela só vai ter entrada, ela só vai valer, ela só vai acontecer se houver pedido dos vereadores ou de qualquer deles para que falem na ordem do dia, e ele tem que fazer esse pedido durante a ordem do dia para poder falar na explicação pessoal, que é o próximo item que a gente tem, a próxima fase da sessão que a gente tem. Esgotada a pauta da ordem do dia, desde que presentes 1/3 no mínimo dos vereadores, de novo, quórum de instalação, passar-se a explicação pessoal pelo tempo restante da sessão. Aquilo que eu expliquei para vocês, a sessão tem no máximo 4 horas, ela não vai exceder esse tempo, de maneira que ela estando com 2 horas para correr, essa explicação pessoal pode ser até 2 horas, ou no mínimo meia hora, caso tenha se gasto todo aquele período anterior que a gente estava calculando antes. Explicação pessoal destinada à manifestação dos vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. Quer dizer o seguinte, o vereador aqui pode falar sobre qualquer coisa, é um tempo que ele tem para discursos de assuntos gerais, de seu interesse pessoal, do exercício do seu mandato, que ele pode fazer usando o plenário, usando o sistema da TV Câmara, usando as instalações da Câmara para as manifestações de seu interesse, para o discurso de seu interesse. Agora, isso aqui de novo, importante, 10 minutos para falar em explicação pessoal, não se permitindo a partes, sem o assentimento do orador. Aquela questão, a parte ele pode ser pedido a qualquer momento, mas o orador tem que autorizar, tem que conceder a parte. Admite-se a sessão no tempo da explicação pessoal, quer dizer o seguinte, o vereador ele pode dar o tempo que ele está usando para o próximo orador inscrito, ou, na verdade, o próximo orador inscrito pode dar o tempo que está na tribuna. Então é possível a cessão do tempo na explicação pessoal, nessa fase dos trabalhos, e a inscrição da explicação pessoal será solicitada pelo orador no plenário durante a ordem do dia, ou seja, na ordem do dia, na fase anterior, ele pede para usar o tempo de discurso na fase de explicação pessoal. As sessões ordinárias não serão prorrogadas para explicação pessoal. Então a gente viu os casos de prorrogação da ordem do dia, da sessão ordinária, mas aquele pedido e a autorização do plenário para prorrogar a sessão de 1 a 4 horas não pode ser feita na explicação pessoal. Com isso, gente, a gente encerra o que foi visto para a sessão ordinária. A partir da próxima aula a gente vai ver todos os tipos de sessão e sessão legislativa. Hoje a gente vai falar sobre isso. Lembrando que isso aqui foi colocado num gráfico que vai facilitar para vocês. Utilizem sempre mapas mentais desse tipo, que vocês vão sempre lembrar disso, anotem os pontos importantes. Olha, tempo de discussão, 30 minutos na primeira discussão, 15 minutos no segundo e 5 minutos para a redação final, e por aí a gente vai.
Na próxima aula a gente começa a falar de tipos de sessão legislativa e tipos de expedientes, tá? Até logo, até mais.